Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, né? Que tempo maravilhoso que nós temos tido através desse Café com Fé e Confissão. Meu nome é Beto Fernandes, pastor Beto Fernandes, e eu estou aí ministrando a respeito do Café com Fé e Confissão, trazendo sempre uma palavra para alentar o teu coração. Propague através das suas mídias, dos seus canais. Lembrando que hoje nós teremos um culto da família, né, com um louvor maravilhoso, um atendimento de trânsito maravilhoso, diaconato, departamento infantil, assistência na livraria, nos souvenirs, né, assistência para você a respeito de um louvor maravilhoso, de uma mídia muito boa, né, e uma palavra espetacular. Também teremos aí a oportunidade de nos ver e nos conhecer, se você ainda não nos conhece. Amém? Graças a Deus por isso. Então, nós estamos falando a respeito da fé e é sobre isso que eu quero falar. Nenhum homem olha para a aparência se crê em Deus. Você deve dizer: eu não sou movido pelo que vejo, não sou movido pelo que sinto, não sou movido somente pelo que acredito. E eu acredito em Deus. Que coisa maravilhosa, né? Então, a fé pode ser vista. Romanos capítulo 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação pela palavra de Cristo. Deus não exige de nós a fé, mas nos deu os meios por meio das quais podemos recebê-la. Segunda Crônica 16, 9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. A palavra de Deus é o alimento da fé. Quando a fé vem, medo sai e o diabo foge. A fé coloca o poder de Deus em cena. Deus está à procura da fé. Sabemos que a fé agrada a Deus. Uma das maneiras de agir com base na sua fé é começando a crer e dizer as mesmas coisas que Deus diz. Outra maneira de agir com base na palavra de Deus é começar a liberar a sua fé. Haja como se fosse verdade. Não sou movido pelo que vejo, não sou movido pelo que sinto, sou movido por aquilo que creio, e eu creio em Deus. A fé o move a agir na base da palavra de Deus. Eu lembro de 4 amigos loucos lá em Lucas 5:20. Quando o homem paralítico foi curado, Jesus viu a fé proveniente dos seus amigos. Então a fé pode ser vista. Naquele momento, Jesus estava ensinando uma multidão, instruindo fariseus e doutores da lei. A Bíblia diz que o poder de Deus estava presente para curar, mas nenhum deles foi curado. No final de Lucas 5, a Bíblia diz que aqueles homens, aleluia, instruídos, saíram perplexos. Quando você crê em Deus e o recebe, a sua vitória, até os críticos vão te admirar. Alguma coisa está acontecendo na vida deles. A doutora Lilian B. Iones explicou em seu livro O Grande Médico que um conjunto de diamantes tem um brilho que um solitário jamais terá. Em outras palavras, diamantes são mais eficazes apresentados sobre um fundo negro. Quanto mais escuro o fundo, mais brilhante os diamantes. No seu encontro com os doutores da lei, Jesus estava ensinando em meio à incredulidade mais negra e determinada. E não era a incredulidade dos indivíduos, era uma incredulidade nacional coletiva. Todos precisamos de pelo menos 4 amigos loucos que acreditam que Deus pode fazer qualquer coisa. Esses doutores da lei haviam vindo de todas as cidades, aldeias e todas as regiões para criticar Jesus. Entretanto, em meio à incredulidade mais persistente e instruída deles, 5 diamantes da fé reluzentes entraram pelo telhado. Todos precisam de pelo menos 4 amigos loucos que acreditam que Deus pode fazer qualquer coisa. Agora é a hora deles fazer isso. Vendo-lhe as fés, a Bíblia nos diz que Jesus estava tentando ver o carro de luxo deles. Não diz. Ele viu quanto estavam bem vestidos? Não, ele não viu os penteados sofisticados e quantas instruções ele tinha. Ele estava à procura da fé. Quando algumas pessoas são abençoadas, pensam que pode deixar de viver pela fé.
Isso é normal, irmãos. Às vezes nós vemos pessoas pedindo oração, chegam aos cultos buscando alguma coisa e quando conseguem, daqui a pouco abandonam aquilo que trouxe o que eles precisavam. Elas simplesmente precisam viver da fé. Menos depois de você conseguir ter um belo carro, uma grande casa, mesmo depois de você conseguir ter um belo carro, uma grande casa e depois de toda a sua família ser salva, você e eu precisamos viver pela fé. Viver pela fé não é algo que eu e você fazemos de vez em quando, é uma caminhada diária. A fé, então, vem pelo ouvir a palavra. Em Atos 14, eles perceberam que um homem aleijado tinha fé para ser curado. Atos 14, 7 ao 10. Onde anunciavam o evangelho, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía a fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou e andava. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto Paulo estava pregando o evangelho, o homem teve fé para ser curado. Paulo estava pregando com base em Lucas 4, 18, 19. Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, mas levou as nossas doenças e enfermidade. Creia nisso. A sua doença e a sua enfermidade foram levadas. Ele também levou a nossa pobreza, vergonha, culpa e depressão. Ele também levou a nossa pobreza, vergonha, culpa e depressão. Essa era a mesma unção que Jesus tinha, exceto o fato de que agora, porque Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, seu poder foi liberado a nós, os crentes. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Saber que nós podemos fazer as obras que Jesus fazia. Paulo viu, olha só que interessante, que o homem aleijado tinha fé para ser curado, e ele a manteve na dimensão da fé. Antes que o homem pudesse pensar nisso, Paulo disse: apruma-te direito sobre os pés. O aleijado gritou, saltou e andou. Então nós devemos aprender a liberar a nossa fé, porque a fé tem uma voz. Tiago capítulo 2, o verso 17 diz que para liberar a sua fé e agir como base nela, o homem tem que começar a pensar: se eu pudesse ficar de pé sobre meus pés, eu não estaria sentado aqui agora. A racionalização e a credulidade impedirão que você receba o melhor da bênção de Deus. Não é isso. O que é uma vida de fé. Algumas pessoas disfarçam a incredulidade de sabedoria, mas a inteligência delas não verão nenhuma obra poderosa. Elas dizem: as coisas inteligentes a fazer é. Outras pessoas têm medo de parecerem ter perdido a cabeça, de abrir mão do seu próprio modo de pensar, suas opiniões e tradições. Tem medo de abrir mão e deixar Deus fazer do jeito dele. Perca a cabeça e receba a mente de Cristo, a mente do ungido, a sua unção. Aleluia. Sabe, queridos, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, Salmos 18, 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, Salmo 18, 28. A fé precisa aterrissar antes de receber o milagre. Como vimos em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Gosto de dizer que quando a fé vem, você sabe, quando a fé vem, alguma coisa acontece em seu interior. Quando Deus resplandece a nossa lâmpada, podemos desbaratar um exército, saltar uma muralha. Não existe problema fora de você que a luz, o fogo da palavra de Deus no seu homem interior não possa resolver. Eu e você podemos desbaratar esse exército, saltar aquela muralha e mover aquela montanha. Meu irmão, minha irmã, salte a muralha, desembarace tudo que está te parando. A fé, ela é consistente, suficiente para te colocar no caminho da vitória. Aleluia, que coisa maravilhosa. Um bom dia, Pastor Alberto Fernandes que te ama, em nome de Jesus, amém.